Era final de outono, quando recebi uma herança inesperada após o trágico falecimento do meu pai. Entre os bens deixados, havia uma cabana nas proximidades do Monte Aurora, em uma região remota de Pine Valley. Minha mãe, Laura, estava providenciando a venda da propriedade, pois não conseguia mais arcar com as despesas, mesmo com os aluguéis ocasionais. Enquanto a papelada da venda não era finalizada, o que levaria cerca de um mês, a cabana permaneceria vazia, como uma concha abandonada em meio à vastidão branca da floresta. Aos 19 anos, com a mente ainda embaralhada pelos acontecimentos recentes, vi naquela situação uma oportunidade de escape. Pedi demissão do meu emprego temporário, coloquei meu equipamento de snowboard no Volvo que havia herdado do meu pai, chamei meu fiel companheiro Sombra, um pastor alemão de pelagem, negra como a noite, e parti rumo ao norte, em busca de paz ou pelo menos de um silêncio que pudesse aplacar minha dor. Cabana era familiar para mim. Passamos vários verões e invernos ali quando eu era criança. Conhecia cada rangido do assoalho de madeira, cada código de alarme, cada fechadura. Não me dei ao trabalho de avisar a imobiliária sobre minha estadia. Afinal, eram apenas algumas semanas de reclusão. Os primeiros dias transcorreram numa rotina quase mecânica, como se o tempo estivesse suspenso em flocos de neve. Durante o dia, eu me dividia entre descer as encostas com meu snowboard e brincar com Sombra na neve fofa. As noites eram preenchidas com videogame, música e algumas doses de uísque na varanda, enquanto observava a dança hipnótica dos flocos de neve sob a luz fraca da lua. O silêncio era quebrado apenas pelo crepitar da lareira e pelo ocasional uivo do vento entre os pinheiros. A cabana em si era uma construção de 2 andares que parecia abraçar a encosta da montanha. No térreo, uma sala de estar aconchegante se conectava a uma pequena cozinha rústica e um quarto de hóspedes. No andar superior, 2 quartos se abriam para uma varanda panorâmica anexa ao quarto principal. Por algum motivo que não conseguia explicar, mantinha as portas dos outros cômodos sempre fechadas, talvez um resquício dos medos infantis de portas abertas para a escuridão. Foi no 3º dia que as coisas começaram a mudar. A neve caía com mais intensidade, criando uma cortina branca que isolava ainda mais aquele pequeno pedaço de mundo. Nossa cabana tinha apenas 2 vizinhos próximos, ambas as propriedades vazias naquela época do ano. O restante era apenas floresta, uma massa densa de pinheiros antigos que se erguiam como sentinelas silenciosas contra o céu cinzento. Durante uma das saídas com Sombra, algo chamou minha atenção. Pegadas na neve fresca circundavam a cabana, parecendo ter sido feitas há não mais que meia hora. Meu coração acelerou por um momento, mas tentei racionalizar. Talvez algum vizinho que não tinha notado, algum funcionário da imobiliária fazendo uma vistoria surpresa. Mas as pegadas seguiam um padrão estranho, quase circular, antes de desaparecerem na direção das árvores mais densas. A noite chegou mais rápido do que o normal, trazendo consigo uma escuridão quase palpável. Estava deitado no quarto principal, quando Sombra, que descansava aos meus pés, subitamente ergueu as orelhas em estado de alerta. Seus músculos tensos denunciavam que algo estava errado. Num movimento brusco, ele disparou escada abaixo, suas unhas arranhando o assoalho de madeira. O som dos seus movimentos no andar inferior era errático, como se estivesse procurando algo ou fugindo de alguma coisa. Quando retornou, seu comportamento era ainda mais perturbador. Começou aquela dança característica que indicava que queria sair, mas havia algo diferente em seus olhos, um brilho de urgência que nunca tinha visto antes.
Meu instinto gritava para ficar dentro de casa, mas como negar algo ao único ser que me fazia companhia naquele momento? Descemos até a entrada da cabana e foi então que Sombra revelou suas verdadeiras intenções. Não queria fazer suas necessidades. Estava determinado a me levar para algum lugar, puxando a coleira com uma força incomum em direção à floresta. Mais perturbador ainda era a maneira como ele alternava entre farejar a lateral da casa e olhar para o telhado, como se estivesse rastreando algo que se movia acima de nós. Quando ficou claro que eu não cederia aos seus apelos, Sombra sentou-se na neve e fixou o olhar na escuridão entre as árvores. Seus pelos estavam eriçados e um rosnado baixo e contínuo emanava de sua garganta. Decidi que já era hora de voltar para dentro. Foi aproximadamente meia hora depois, enquanto tentava me distrair com um livro, que ouvi. O som era inconfundível. Passos no telhado. Não eram leves, como os de um animal pequeno, nem pesados como os de um urso. Eram cadenciados, espaçados como passadas humanas. 1, 2, 3, 6 passos ao todo, atravessando o telhado acima do meu quarto. Sombra reagiu instantaneamente, correndo para a porta da varanda. Mas dessa vez, seu comportamento era diferente. Parecia mais ansioso que assustado. O que teria acontecido se eu tivesse seguido seus instintos mais cedo? Essa pergunta ainda me persegue, reunindo uma coragem que não sabia possuir, talvez impulsionado pelo uísque ou pela necessidade de provar a mim mesmo que estava imaginando coisas. Peguei meu casaco, uma lanterna e cigarros. A varanda me recebeu com seu ar gélido, que parecia perfurar meus pulmões a cada respiração. Acendi um cigarro com mãos trêmulas e comecei a examinar o telhado com a lanterna. A neve estava intocada, sem qualquer sinal de perturbação. Estava começando a me convencer de que tudo não passava de imaginação. Enquanto meus olhos se ajustavam à penumbra, algo começou a tomar forma. No pinheiro mais próximo da varanda, a aproximadamente 6 metros de altura, havia uma figura que desafiava qualquer explicação racional. Era uma silhueta humanoide, agachada entre 2 galhos robustos, com os braços anormalmente longos estendidos acima da cabeça, segurando o galho superior. Meu sangue gelou nas veias. A criatura permanecia imóvel, como uma grotesca estátua viva. Sombra começou a se agitar atrás de mim. Seus latidos suaves mais pareciam gemidos de advertência. Meus dedos apertavam a lanterna, debatendo-se entre o desejo de iluminar aquela coisa e o medo visceral do que poderia revelar. O instinto prevaleceu. Recuei lentamente para dentro do quarto, puxando Sombra comigo. Quando finalmente criei coragem para apontar a lanterna na direção da árvore, a figura havia desaparecido, deixando apenas o balanço suave dos galhos na brisa noturna. As cortinas foram fechadas com força, mas isso não impediu que, minutos depois, começasse o som. Era uma batida rítmica, como dedos tamborilando no vidro da porta da varanda. Tap, tap, tap. Uma cadência hipnótica que persistiu por quase 1 hora. O mais perturbador não era o som em si, mas a sensação que o acompanhava, como se algo estivesse me convidando, me chamando para abrir a porta. Foi nesse momento que ouvi a voz do meu pai, tão clara como se ele estivesse ali ao meu lado. "Fique na cama, filho, não abra." A mesma voz que me guiou durante toda a vida agora parecia me proteger mesmo após sua partida. Sombra, que antes estava agitado, agora se recusava a chegar perto da porta, como se uma linha invisível tivesse sido traçada no chão. Obedeci à voz do meu pai e permaneci na cama, observando as sombras dançarem no teto até que o cansaço finalmente me venceu. Quando acordei na manhã seguinte, o sol brilhava sobre a neve imaculada.
como se a noite anterior não passasse de um pesadelo particularmente vívido. O restante da semana transcorreu sem outros incidentes, mas algo havia mudado. A cabana, que antes era um refúgio de memórias felizes, agora guardava um novo tipo de lembrança. Uma que misturava terror e conforto de uma maneira inexplicável. Terror pelo que vi, ou pensei ter visto naquela noite. Conforto por saber que mesmo após sua partida, meu pai ainda encontrava formas de me proteger. Anos se passaram e ainda me pego pensando naquela noite. Às vezes, quando a neve cai e as sombras se alongam, penso ter visto algo se movendo entre as árvores pelo canto do olho. Mas agora, sempre que o medo ameaça me dominar, lembro-me da voz do meu pai, firme, protetora, eterna. Sombra nos deixou, alguns anos depois, mas até seu último dia, ele sempre demonstrava um comportamento peculiar em noites de neve forte, como se montasse guarda contra algo que só ele podia perceber. Talvez ele soubesse, melhor do que qualquer um, que há coisas entre o céu e a terra que desafiam nossa compreensão, e que, às vezes, aqueles que nos deixam encontram formas misteriosas de continuar nos protegendo. A cabana foi vendida no mês seguinte como planejado. Às vezes, me pergunto se os novos proprietários já experimentaram algo semelhante nas noites de inverno, quando a neve cai pesada e o vento sussurra entre os pinheiros, ou se aquela presença, tanto a ameaçadora quanto a protetora, estava lá apenas para mim, num momento em que precisava desesperadamente de um sinal de que não estava completamente sozinho no mundo. Em 2007, meu avô finalmente perdeu sua batalha de 20 anos contra a leucemia. Sua ausência criou um vazio imensurável, especialmente para minha avó, que simplesmente não conseguia suportar a solidão da casa onde viveram por quase 60 anos. Poucos meses depois, decidimos que seria melhor realocá-la para uma residência assistida. A casa não podia ficar vazia, por questões de seguro, e meus pais me perguntaram se eu gostaria de morar lá por um tempo. A ideia de sair da casa dos meus pais e ter um espaço só meu me pareceu tentadora. Eu aceitei sem hesitar. Mas algo naquela casa parecia errado. Desde o momento em que meu avô se foi, coisas estranhas começaram a acontecer. O retrato que tínhamos dele na sala caiu do gancho sem explicação. Portar-retratos com fotos dele, que ficavam sobre a mesa, eram virados de face para baixo durante a noite. No início, achei que minha avó estivesse exagerando, mas os acontecimentos se intensificaram com o tempo. Antes de eu me mudar, minha família decidiu fazer uma limpeza geral. Alugamos um enorme container para descartar algumas coisas velhas. Como passávamos o dia todo na casa, levávamos nossa cadela, Maggie. Meu avô a adorava, sempre lhe dava petiscos escondidos e a deixava subir no sofá, apesar das proibições da minha avó. Mas desde que ele morreu, Maggie se recusava a descer para o porão, onde ele passava a maior parte do tempo em seu escritório. Algo ali a incomodava profundamente. Sempre que chegava perto da escada, parava abruptamente, rosnava baixinho e depois latia sem motivo aparente. Ela nunca foi de latir, então aquilo me fez pensar: ele ainda está aqui. Me mudei para casa pouco depois disso. Aos poucos, fui percebendo pequenos detalhes inquietantes. Objetos desapareciam misteriosamente e reapareciam em lugares improváveis. Comprei um novo jogo de fechaduras para substituir a da porta dos fundos. Coloquei-o no armário da cozinha e decidi resolver no fim de semana. Dias depois, quando fui pegar, ele simplesmente sumira. Vasculhei a casa inteira, sem sucesso. Uma
Semana depois, por acaso, o encontrei dentro do porta-malas do antigo BMW 2002 do meu tio, que estava guardado na garagem. Era impossível eu ter colocado lá, mas meu avô sempre fora um brincalhão. Talvez essa fosse sua maneira de mostrar que ainda estava por perto. Então vieram os sons. Ele costumava acordar às 5h30 todas as manhãs para ouvir as notícias no rádio da cozinha. Algumas vezes despertei no meio da madrugada apenas para encontrar o rádio ligado, tocando baixinho. No porão, de onde Maggie sempre fugia, eu escutava o som inconfundível de um teclado de máquina de escrever. Meu avô adorava aquela máquina, passava horas digitando nela. O problema? Ela não estava mais ali. Tínhamos nos livrado dela meses antes. Com o tempo, a presença dele se tornou uma espécie de conforto. Comecei a falar sozinho, fingindo estar conversando com ele. Perguntava sobre meu dia, desabafava sobre problemas do trabalho, como se ele estivesse ali ouvindo. Eu sentia que ele estava. Então, tudo parou. Depois de cerca de 6 meses, as vozes sumiram. Os objetos não desapareciam mais. O rádio não ligava de madrugada. O silêncio se tornou esmagador. Nos primeiros dias achei que fosse coincidência, mas conforme o tempo passou, algo dentro de mim começou a gritar. Algo havia mudado. Ele se foi. Para ter certeza, voltei à casa dos meus pais e trouxe Maggie comigo. Assim que entrei, observei sua reação. Antes, ela hesitava na porta. Agora, entrou sem problemas. Mas o que realmente me arrepiou foi o porão. Pela primeira vez, desde a morte do meu avô, Maggie desceu as escadas sem hesitação. Caminhou diretamente até o escritório dele, parou no meio da sala e sentou-se. Nenhum latido, nenhum rosnado. Apenas o silêncio. Foi ali que compreendi a verdade. Ele tinha partido. De verdade, dessa vez. E pela primeira vez desde sua morte, eu me senti completamente sozinho. Mas então, na calada da noite, algo aconteceu. Eu acordei com um arrepio percorrendo minha espinha. O quarto estava escuro, mas uma sensação estranha me fez abrir os olhos. Um frio gélido parecia ter tomado conta do ambiente. A porta do armário, que eu tinha certeza de ter fechado antes de dormir, estava entreaberta. Meu coração disparou. Um ruído sutil cortou o silêncio. Um leve arranhar, como unhas roçando na madeira. Eu prendi a respiração. Maggie, que dormia ao meu lado, levantou a cabeça. Suas orelhas se ergueram e ela soltou um baixo ganido, seus olhos fixos na porta. Eu me sentei lentamente na cama, cada músculo do meu corpo retesado. A sensação de que alguém estava me observando era avassaladora. Lentamente estendi a mão para a luminária ao lado da cama e acendi a luz. O quarto foi banhado por um brilho amarelado. O armário estava aberto, mas vazio. Maggie ainda encarava o canto do quarto, sua cauda baixa, tremendo levemente. De repente, um som ecoou da cozinha. O rádio tinha ligado sozinho, a mesma estação que meu avô costumava ouvir às 5h30 da manhã. Olhei para o relógio. Eram exatamente 5h30. Meus olhos se arregalaram. O que eu havia sentido antes? Talvez eu estivesse errado. Talvez ele nunca tivesse realmente partido. Talvez, de alguma forma, ele ainda estivesse ali, observando. O frio se intensificou e um sussurro baixo percorreu o quarto, tão suave que mal pude distinguir as palavras. Maggie começou a rosnar e, no fundo do meu coração, eu soube, ele nunca foi embora.